Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais, irmãos nossos espalhados aí por várias cidades, parentes, familiares, colegas, todos são igualmente bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. São 15 horas, hora do Pão das Três. Esta é mais uma edição do Pão das Três da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso, de muita edificação espiritual, fortalecimento da nossa fé, de alimento, né? A palavra de Deus é o nosso alimento, nutre a nossa alma, o nosso coração. Graças a Deus pela condição que temos em Cristo Jesus para pregar, para testemunhar, para aprender a palavra do Senhor. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a fé só é fortalecida na palavra do Senhor, palavra inspirada que Ele nos legou, deixou a todos nós. Este é mais um Pão das Três, portanto, que Deus nos conduza. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para este culto, a bênção do Senhor sobre cada participante, todos nós que participamos deste culto, que celebramos este culto a Deus, sejamos ricamente abençoados por Ele. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que prazer estarmos em Tua presença, cultuando o Teu santo nome, exaltando o Teu Filho Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ti. Não somos por nós mesmos dignos para fazê-lo, mas na bênção, na graça, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, por meio da fé, nos aproximamos de Ti, nos achegamos ao Senhor, ao Teu trono de misericórdia, de majestade e glória. Que o Senhor aceite este culto e que o Senhor também nos abençoe. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos perdoe pelos pecados que cometemos. Que o Senhor aceite o nosso louvor, nosso reconhecimento, nossa gratidão. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos pés de Cristo. Todos nós temos prazer em Cristo Jesus, cremos em Sua palavra, cremos em Sua obra vicária, expiatória, redentora, amamos a Jesus Cristo. Todo louvor, toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus. Vamos cantar este cântico belíssimo, perto quero estar, pensando em Jesus, pensando em Sua palavra poderosa, em Sua obra em nossas vidas. Vamos cantar para Jesus Cristo, vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Junto aos teus
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Toda adoração a Jesus, todo louvor, toda a glória ao nosso Salvador. João capítulo 10, de 40 a 42. João capítulo 10, de 40 a 42. Vamos ler? E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele, em Jesus. O que pode ser mais nobre na carreira cristã do que o nosso bom testemunho? Imaginem alguém dizer a nosso respeito que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é verdadeiro, porque se verificou em nós um bom testemunho. Talvez este seja
o maior prêmio nesta vida que podemos receber do próprio Deus. Afinal de contas, foi Jesus quem nos legou o testemunho. Foi Jesus quem nos comissionou para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e nos confins da terra. O que seria mais importante na vida de um crente do que ter verificado em si Jesus, a verdade de Jesus, o ensino verdadeiro de Jesus. Muito prazer, muita alegria, muita realização espiritual, possivelmente a maior de todas na vida do crente. Dar um bom testemunho acerca de Jesus. Um bom testemunho calibrado pela palavra, balizado pelo Evangelho. Não um testemunho da forma que queremos ou que idealizamos. Não. Um testemunho previsto na Escritura. Testemunho delimitado, demarcado pelo próprio Evangelho. Isto é um bom testemunho. Damos testemunho do que recebemos. Recebemos o Evangelho e o Evangelho aponta para Cristo, ou o Evangelho é o próprio Cristo. Graças a Deus, porque a igreja de Cristo Jesus tem sido sua testemunha. O texto que nós lemos, ele se refere ao testemunho que João Batista havia dado acerca de Jesus. Tempos depois, as pessoas puderam verificar em Cristo, no próprio Senhor, a veracidade da palavra, da pregação, do testemunho de João Batista. Pessoas se chegarem a Cristo por nossa causa, enxergando nele a verdade. O profeta que batizara Jesus havia morrido. Nesta passagem lida, a esta altura, João Batista já havia morrido. Mas seu testemunho, mesmo depois de morto, ainda falava. Sempre que prego sobre testemunho, sempre que prego sobre a fé com obras, seguida de obras, a fé que fala o testemunho verdadeiro, me vem à mente Hebreus 11:4. Hebreus 11, né, irmãos, é o texto clássico de fé e eu quero ler para vocês. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a fé ou testemunho, depois de morto, ainda fala. E é exatamente isto que nós verificamos nesta passagem. João havia sido perseguido pelo tirano Herodes, havia sido preso e morto. Um profeta, o maior de todos, perseguido por causa da justiça. E Jesus disse que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mesmo depois de morto, o testemunho de João Batista ainda falava e fala até hoje, porque o seu testemunho foi verdadeiro e está registrado na Escritura. As pessoas que haviam ouvido João Batista se lembraram das palavras e do testemunho. Conferiram
ambas as coisas na pessoa de Jesus. Que glória para aquele profeta! É verdade, já havia morrido, sim, mas que glória envolvendo o tesouro celestial, envolvendo o reino de Deus. Que glória a nossa quando pessoas verificam em Jesus a verdade que falamos a seu respeito, a vida abundante que vivemos por causa dele. Quanta identificação, quanto testemunho. No texto que lemos de Hebreus, vemos Deus dando testemunho. Olhem como as coisas convergem, como as coisas são correlatas. O nosso testemunho fiel, verdadeiro, fidedigno, condizente com o Evangelho, leva o próprio Deus a testemunhar a nosso respeito. Isto é maravilhoso demais, é tremendo demais para nossa compreensão, para nossa compreensão espiritual, inclusive, é muito profundo. Creram em Cristo as pessoas que verificaram em Jesus as palavras de João Batista. O finalzinho do capítulo, versículo 42 de João capítulo 10, e muitos ali creram nele, creram em Jesus. Herodes tentou calar o profeta, mas não apagou seu testemunho. Mesmo depois de morto, ainda fala. A identificação com Cristo e o consequente testemunho exalam verdade por todos os lados. Nossa identificação, nossa união, esse é o termo teológico, né? Nossa união com Cristo e consequente testemunho exalam verdade por todos os lados. Ainda que as pessoas não queiram ver, não queiram enxergar, isto não impede que a verdade seja exalada, que a verdade seja disseminada. Graças a Deus. Na festa da dedicação, uma das festas de Israel, Jesus pregou o evangelho no templo, enquadrou os religiosos e se retirou. Saiu do templo e saiu de Jerusalém. Este é o contexto do capítulo 10, parte dele. Pois havia perigo de morte e a hora de Jesus não havia chegado. Ele se dirigiu à região ministerial de seu parente e profeta João Batista. Teria Jesus virado as costas aos incrédulos e se dirigido aos que creem? É para se pensar. Jesus sai do templo e sai de Jerusalém, rejeitado, questionado, pressionado, e se dirige aos que iriam crer nele, aos que creriam nele de fato. Será que não é um ponto de atenção aqui importante para nós pensarmos que Jesus está sempre aberto, sempre disposto, sempre pronto aos que nele creem, mas ao mesmo tempo Jesus pode sim virar as suas costas aos que são reticentes, duros de coração, rebeldes de fato, aqueles que não querem saber do Evangelho. Pelo menos isso está presente no próprio trabalho apostólico e na comissão que Jesus deu aos discípulos. Quando vocês pregarem, se a mensagem for rejeitada, voltem as costas, sacudam a poeira, né? Batam os pés contra tal cidade. Tudo isso está presente. O próprio Jesus faz isto. Ele fez isto aqui neste capítulo e em outras partes também. Ele deu as costas
aos que o rejeitaram, aos que de modo rebelde rejeitaram a mensagem, rejeitaram a pessoa de Jesus, porque rejeitar a mensagem é rejeitar o próprio Jesus, e se dirigiu aos que nele creram. É assim, nosso Senhor Jesus. Lá na região que João Batista trabalhou, os que creram em Jesus perceberam três coisas, pelo menos. O que João Batista pregou se verificou em Jesus. Olhem a convergência, olhem a coisa como é condizente. O que João Batista havia pregado, lembre-se, João já havia morrido, tempo já havia passado, mas as pessoas verificaram em Jesus a verdade da pregação de João Batista. Isto é maravilhoso. 2. As obras e pregação do próprio Jesus confirmaram o testemunho de João. Então, nós temos aqui uma via de mão dupla. O que João pregou era verdadeiro acerca de Jesus. E o que Jesus fez e falou ratificaram o testemunho de João. E uma terceira coisa, o resultado de tudo isso: Jesus era digno de ser, portanto, seguido, crido, amado e buscado. Percebam, meus irmãos, como o nosso serviço cristão, como o nosso trabalho no reino de Deus tem total identificação com a pessoa de Cristo Jesus. Tudo é em função dele. Ele tem de ser visto, ele tem de ser buscado, ele tem de ser obedecido. Sua palavra deve ser priorizada, o seu reino deve ser estabelecido. Quanto a nós, cabe a glória de Cristo. Quanto a nós, cabe que Cristo seja glorificado, que ele seja buscado pelas pessoas. Somos instrumentos nas mãos de Deus para que isto aconteça de modo tremendo e maravilhoso. Não somos dignos, não somos idôneos, mas aprove a Deus assim fazer. Através do nosso testemunho, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado, as pessoas vão se lembrar das palavras que falamos acerca de Cristo. O Evangelho que está em nosso coração e em nossos lábios será seguido, as pessoas vão ouvir. O texto, inclusive, diz que João Batista não fez sinal algum. Olha o versículo 41. Na verdade, João não fez sinal algum. Precisamos de fazer coisas mirabolantes para que os outros creiam em Jesus? Não precisamos. Nada estético, nenhuma pirotecnia, nenhum barulho, não, nada disso. O que nós precisamos é falar a verdade sobre Cristo. Percebam, João Batista, o maior de todos os profetas, não fez sinal algum. Claro, muitos profetas, tantos, fizeram grandes sinais. Os apóstolos fizeram grandes sinais. Tanto os profetas quanto os apóstolos que realizaram sinais e maravilhas o fizeram para a glória de Deus, para que Cristo fosse buscado, crido e servido. Não estamos menosprezando isto, mesmo porque se trata da palavra de Deus em relação aos profetas e apóstolos. Mas também é verdade que no caso de João Batista, nenhum sinal foi verificado, mas o seu testemunho, mesmo depois de morto, ainda fala.
o seu testemunho é verdadeiro. Então, nós não precisamos nos preocupar se por alguma razão o fato de não realizarmos nenhum sinal, nenhuma maravilha, não que isto não seja da prerrogativa de Deus nos conceder fazer. Se Ele quiser, Ele o fará. Se Ele quiser conceder um dom específico, um dom miraculoso, sobrenatural, é com Ele isto. Cabe a nós o testemunho, falar a verdade sobre Cristo. E isto se verificou em João, e o seu testemunho se verificou em Cristo. Esta convergência, esta via de mão dupla, ela é ao mesmo tempo misteriosa e maravilhosa. Falamos a verdade sobre Cristo e Cristo é verificado em nós. Que coisa tremenda. Temos de falar a verdade sobre Cristo, e a verdade sobre Cristo se encontra na palavra de Deus. Nossa pregação, portanto, deve ser acompanhada de bom testemunho. Falamos a verdade sobre a verdade. Falamos verdade sobre a verdade. Se alguém vier a crer em Jesus pelo nosso testemunho, que assim seja, verificará o quê? Verdade. Verdade em Cristo e verdade em nós. Não foi assim conosco quando cremos em Cristo? Alguém pregou o Evangelho. Alguém deu bom testemunho. Alguém falou de Cristo. E nós verificamos Cristo na pessoa. E verificamos a pessoa em Cristo. Que maravilha! Que maravilha seguirmos os passos do profeta João Batista. Verdade em Cristo e verdade em nós. Em Cristo, porque Ele é a verdade. E Ele é ao mesmo tempo verdadeiro. Jesus Cristo é a verdade no significado de que Ele é a única verdade que nos leva a Deus. Jesus Cristo é verdadeiro no significado de que tudo que Ele fez, tudo que Ele disse é verdade. Verdade em nós, porque vivemos a vida que Cristo nos deu por sua palavra poderosa. Perceberam como as coisas convergem? Perceberam que quando damos um bom testemunho, a verdade é uma só, a verdade que é Cristo, a verdade do Evangelho, verificada em Cristo, verificada em nós. Em suma, nossa vida é condizente com a pregação, com o que cremos, como se Cristo e nós fôssemos um. E não somos? A verdade, o testemunho que damos de Cristo, ele é tão pleno, tão verdadeiro, que é como se Cristo e nós fôssemos um. E não somos? Sim, somos um em Cristo, somos um com Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo. Quando Jesus se dirigiu à região ministerial do seu profeta e parente João Batista, o profeta já havia morrido e as pessoas se lembraram das palavras de João e viram Jesus, viram a palavra no próprio Jesus e creram. Não é diferente conosco. Embora Jesus já não esteja presente fisicamente, como relatado aqui neste capítulo 10 de João, o Espírito de Jesus, a palavra de Jesus, o reino de Jesus é manifesto. Pessoas creem em Cristo por causa do nosso testemunho. E não importa
quem deu o testemunho. Importa que o testemunho seja verdadeiro, fidedigno. Que honra para o crente ser identificado com Cristo Jesus a este ponto. Que honra para a igreja do Senhor Jesus Cristo ter em sua pregação, em sua mensagem e em seu modo de ser e agir a pessoa de Cristo presente manifesta. Graças a Deus por esta palavra, que Deus nos abençoe, que você e eu sejamos abençoados com um bom testemunho do Evangelho. Não há prêmio, não há recompensa maior para a vida do povo de Deus, para a vida do crente, do que ter este nível, este patamar de identificação com Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória na igreja e em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos para o nosso momento de oração. Temos muitas coisas aqui, muita gratidão, muitos pedidos também. Sempre agradecendo a Deus pela provisão e pela proteção. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Ele tem nos protegido, estamos de pé, estamos caminhando, estamos na presença de Deus, adorando, servindo, esperando. Tudo isto tem a ver com a provisão e a proteção que Deus nos dá. Provisão espiritual, provisão material. Recurso espiritual, recurso material. E Deus tem nos guardado, Ele tem nos livrado do mal. Graças a Ele por isso. Olha quantos motivos de agradecimento em relação à melhora da saúde. A irmã Maria do Carmo agradece pela melhora do Arlindo e da Helena. A Rose Rodrigues, irmã Rose, agradece a Deus pela melhora da Elisângela, Irene e família. Irmão Gilson agradece a Deus, irmã Cleide também. Irmão Gilson agradece pela recuperação da Lucineide, irmã do Gilson. Agradecemos a Deus pela melhora do Romualdo. Deudina agradece a Deus pela melhora da Edinalva e da Cida. Edinalva, sua irmã, Cida, sua cunhada. Irmã Nadir, irmã Ademir agradecem a Deus pela melhora do Alípio. Será que temos mais motivos para agradecer? Sem dúvida que sim, né? Temos muito pelo que agradecer. Pedidos de oração. Sempre orando pela igreja, pela obra missionária, pela expansão do reino, pela disseminação da palavra. Não esqueça de compartilhar o Pão das Três, seus contatos, na sua rede social, uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Vamos orar sempre pela igreja, pelo povo de Deus e pela obra missionária. Enfermos, temos muitos nomes aqui para citar. Pedido de oração que chegou há pouco para a gente, a irmã Sônia Ramos, irmã Sônia, né? A gente chama ela de Sônia, mas o nome dela é Sônia Ramos. Ela pede oração pela sua filha, Solange Ramos, já foi membro da nossa igreja, e a Solange vai fazer uma cirurgia amanhã, cirurgia na coluna, delicada. Sabemos que a Solange vem há muito tempo lutando aí com esse problema na coluna, e amanhã, portanto, a cirurgia da Solange. Vamos orar por isso. O irmão Gessé está aguardando a cirurgia no dedo, ele sofreu um acidente ontem. Vamos orar. Letícia e Lucas Cogos estão aí com Covid, oremos por eles, pela família. Wagner e família também enfrentando o problema aí com a Covid. Vamos orar pelo Wagner e pela família.
A Liege pede por seu amigo João, que está também com Covid. Marlene Arruda pede por sua amiga Marisa, problema de saúde. Vamos nos lembrar também da Andréa Volpe, Tata, Gabriel, Wilson, Otiniel, já foi membro também da nossa igreja. Otiniel, sobrinho da irmã Ruth Lopes. Otiniel está hospitalizado, vamos orar, já estamos orando, né? Valdelice, irmã da irmã Valdomira, Ete, da Rosa, Tilson, primo da Cátia Voleta, Kleber, primo da Alice Assunção, João Freitas, pai da Jane, Vera, filha da Iracema, Jusilene, filha da Zuleide, Luiz Dantas também já foi membro da nossa igreja e está com um quadro de saúde bastante delicado, que Deus tenha misericórdia. Sempre orando pelas famílias enlutadas, pelos desempregados, pelos profissionais da área da saúde e também pelas autoridades públicas de saúde. Estamos vivendo aí um momento muito sensível em relação à pandemia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Muitos motivos de oração, muita gratidão, muita súplica, muito clamor. Vamos orar juntos? Vamos passar um tempinho aí orando? Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por toda a provisão que temos recebido do Senhor. Te agradecemos pela provisão espiritual, pelo recurso humano, material, financeiro, também pela proteção que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Quantos livramentos, quanto socorro. Graças te damos, Deus, por tua deferência para conosco. Atenção que o Senhor dispensa a cada um de nós. Não somos dignos, portanto, graças te damos, Deus bondoso, Deus misericordioso. Te agradecemos pelos irmãos, pelos amigos e parentes que estão melhorando, tendo melhora na saúde. Só reconhecemos a tua mão de poder, de misericórdia e de graça sobre a vida de cada um. Louvado seja o teu nome. Senhor Deus, pedimos por todos os enfermos. Queremos destacar a cirurgia que a Solange será submetida amanhã. Tenhas misericórdia dela, que a cirurgia seja bem sucedida, uma grande bênção para a tua filha, Senhor. Abençoe a irmã Sônia, abençoe o Paulo, misericórdia da família. Pedimos também, nos lembramos do Otiniel, que o Senhor tenha misericórdia dele, o abençoe, que esta situação seja revertida. O Senhor é poderoso e o Senhor é soberano, e cremos no Senhor e confiamos no Senhor. Pedimos pelos demais enfermos, os que estão aguardando cirurgia, misericórdia do irmão Gessé, misericórdia do Luiz e de tantos outros, os que estão batalhando aí com doenças graves, com situações delicadas na saúde. Tenhas misericórdia, Pai. Nós só podemos descansar no Senhor, e o Senhor é o nosso abrigo e o nosso refúgio. Pedimos pelas famílias enlutadas, pelo consolo, pedimos pelas famílias que estão enfrentando aí problemas com a Covid, a família do Leonel, a família do Wagner, misericórdia dos nossos irmãos. Senhor Deus, abençoe os profissionais da área da saúde, profissionais de serviços essenciais. Estamos vivendo um tempo muito delicado nesta pandemia. Tenhas misericórdia também das autoridades públicas de saúde, que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor dê recurso para
todos que operam a saúde no Brasil e no mundo também, Senhor. Misericórdia de nós. Cremos na tua soberania, cremos no Senhor, cremos em Cristo Jesus. Te louvamos pelo testemunho que recebemos de Cristo, pelas pessoas que pregaram o Evangelho para nós, pelos que pregam o Evangelho até hoje, pelo trabalho missionário. Abençoe toda a obra missionária em São Paulo, no Brasil e no mundo. Abençoe as igrejas locais. Venha o teu reino. Abençoe os pastores, as agências missionárias, instituições teológicas, os projetos, tantos quantos sejam, para as mais variadas demandas, para as mais variadas frentes, que o teu nome e somente o teu grande nome seja glorificado e que o testemunho do teu povo seja verdadeiro. Abençoa-nos, Deus, de modo que possamos dar um bom testemunho de Cristo Jesus. Te louvamos por tua palavra nesta tarde. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Pedimos a tua bênção sobre todos os participantes, todos que estão agora te cultuando. E a tua bênção também a todos os que vão acompanhar o Pão das Três posteriormente. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Graças a Deus pela presença de cada um de vocês. Deus seja glorificado em nossas vidas. Amanhã, quarta-feira, culto da nossa igreja, às 20 horas, no canal Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. Todos estão convidados. Amanhã estará conosco em nossa igreja o pastor Lucena, casado com a prima do pastor Israel. Pastor Lucena foi pastor dos parentes, dos familiares do pastor Israel, lá no sítio Ibiapicu, em Pernambuco. Muitos que estão participando aqui do Pão das Três sabem do que estamos falando. O pastor Lucena foi pastor lá no sítio por vários anos. Então, ele será bem-vindo, estará conosco amanhã, trazendo a palavra aos nossos corações e que nós estejamos atentos e participando do culto amanhã às 20 horas. O Pão das Três retorna depois de amanhã, quinta-feira, às 15 horas, aqui no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, com o pastor Israel. Deus nos abençoe, que tenham todos um final de tarde muito agradável.